Doutora, eu perdi um dente, mas eu não acho que eu não preciso me preocupar em fazer implante não, porque ele é um dente de trás, ele não aparece nem quando eu vou sorrir, nem quando eu vou mastigar, então acho que eu não preciso me preocupar em fazer implante não, né, doutora? Será que não precisa mesmo preocupar em fazer implante quando a gente perde um dente de trás? Eu sou a doutora Ana Cecília e hoje eu vim responder uma pergunta que fizeram pra gente no Instagram. A Fernanda Coimbra 6633 perguntou. Aliás, né, ela fez uma sugestão. Gostaria que vocês fizessem um vídeo falando sobre os riscos da não instalação de implantes odontológicos em caso de perdas dentárias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiramente a gente tem que pensar que a função primordial de um dente não é a estética. Ele é muito importante também para ter um sorriso bonito, mas essa não é a principal função do dente. A principal função dele é mastigatória. E aí ele exerce uma função mastigatória por si só, mas também a presença dele é muito importante para manter os outros dentes funcionando adequadamente. É mais ou menos como se fosse assim um jogo de futebol. E aí o time perdeu um jogador e aí acaba que os outros jogadores têm que mudar de posição para conseguir cobrir aquele jogador que foi perdido e continuar funcionando normalmente. Entende? Só que aí muitas vezes o resultado do time não é tão bom quanto era naquela configuração inicial. E aí na boca acontece mais ou menos a mesma coisa. Eu vou explicar como é que é. Então é o seguinte, vamos pensar que uma pessoa perdeu um dente de trás e embaixo, que seria um dente que não apareceria tanto na mastigação ou na fala, nem durante o sorriso. E então a pessoa não ia se importar muito em fazer implante naquele dente. E aí vamos pensar no que aconteceria nesse caso, tá bom? Então a pessoa perdeu o dente, a gente continua tendo o dente de cima, mas o dente de baixo está ausente. Quando a pessoa vai mastigar ali, a comida vai ficar batendo diretamente na gengiva. E isso é um fator que traumatiza a gengiva, que por si só já é ruim, mas aí acaba causando outros efeitos além disso. Então, a pessoa mastigou ali daquele lado, bateu na gengiva, ela instintivamente acaba passando a mastigação para o outro lado, entende? E aí, uma força mastigatória que era para ser exercida em ambos os lados, acaba sendo passada para um lado só. Isso é muito ruim porque provoca desgaste dentário nos dentes daquele lado que estão sofrendo um excesso de carga e as articulações também sofrem com isso porque elas não foram programadas para trabalhar daquela forma. Uma outra coisa que acontece é que os dentes, eles sempre procuram contato. Então, a gente nunca pode ter um espaço vazio na arcada dentária, porque os dentes, eles se reorganizam e tentam fechar aquele espaço. Dá para entender? Então, se eu tenho um espaço aqui, os dentes que estão do lado, eles tendem a inclinar para tentar fechar esse espaço. E isso provoca diversas alterações. Vamos pensar comigo. O dente ele era para estar nessa posição, então a escova consegue chegar ali direitinho naquela posição, o fio dental também. A partir do momento que ele muda de posição e ele inclina, ele acaba formando alguns espacinhos ali que é difícil conseguir a higienização. Então, às vezes a escova não chega direito lá, o fio dental não chega bem lá e aí começa a ter vários problemas, tipo cárie, acúmulo de tártaro, e aí desenvolve outras coisas, como doença periodontal, por exemplo, que são muito prejudiciais. Além disso, o dente de cima também tenta fechar aquele espaço. Então, o dente de cima ele seria como se ele tentasse sair de dentro do osso, ele começa a aumentar de tamanho para tentar procurar um dente que na verdade não existe. E aí ele vai saindo de dentro do osso até chegar na gengiva lá embaixo. Pode acreditar que isso acontece. E aí, a quantidade de raiz que fica dentro do osso, desse dente superior, acaba ficando reduzida. E aí esse dente pode ter até mobilidade, além de ter sensibilidade, porque a raiz fica exposta na boca e ela não deveria ficar.
Deu para entender? Então, por causa da ausência de um dente, a gente pode ter alterações em todos os outros dentes da arcada, incluindo a articulação, o que é ainda mais grave, né? Então, a gente poderia fazer um implante, poder resolver esse problema, e aí muitas vezes, depois que a pessoa ela atenta para todos esses problemas que aconteceram, tenta remediar, e aí fica muito mais difícil, porque muitas vezes a gente precisa fazer extração de outros dentes até, tratamento de canal, uso de aparelho para reorganizar os dentes para a posição adequada. Então, é muito prejudicial a ausência de um dente, independentemente da posição que ele tem na arcada. Pode ser tanto o último dente de trás, como o dente da frente. Todo dente perdido, ele deve ser reposto de alguma maneira. E a reposição com implante, ela acaba sendo melhor ainda, porque os implantes, eles previnem ainda a perda óssea. Então, quando um dente é perdido, o osso ele começa a reduzir de tamanho instantaneamente, porque a ausência do dente provoca isso. Então, quando a gente coloca um implante dentário, a gente impede essa perda óssea ou previne, pelo menos, que ela aconteça de uma forma muito significativa e ainda impede que todos esses outros problemas aconteçam. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de um novo vídeo pra gente, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, lá no Instagram, @clinicalerbsb, @perfilcirurgia. A Clínica Alério fica em Brasília e será um prazer pra gente atender você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.